Você acredita que o mundo digital influencia na cultura corporativa? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Olá, começando um episódio inédito do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre carreira, empregabilidade, e essa semana a gente vai falar sobre cultura digital. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia, e para falar sobre esse tema nós trouxemos o Marcelo Furtado, que é cofundador da Convênia, a primeira plataforma de gestão de pessoas em nuvem. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Bruno. Olá, Alessandra. Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui ainda falando desse tema, que é um tema que eu estou tão envolvido aí, né? E que eu acho que pode gerar muito insight para quem está nos ouvindo. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada. A gente sempre agradece no início, né, Lê? A gente prefere agradecer tanto fora quanto aqui no episódio também. Dizer para você muito obrigada por ceder aí seu tempo, de trazer informação, trazer conhecimento para as pessoas. Eu acho que é bem importante. Primeiro, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a Convênia. Eu até apresentei aqui já no início, falando que é a primeira plataforma de gestão de pessoas em nuvem, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que funciona. Ótimo. Eu fundei a Convênia há 10 anos, né, em 2013, vai fazer 10 anos agora, e a ideia nossa, minha, dos meus dois cofundadores, era justamente entregar ferramentas digitais para a gestão de pessoas. Eu acredito que ainda existe, tá, uma falta aí de ferramentas, um gap no mercado de ferramentas digitais para gestão de pessoas, mas naquela época era muito mais latente, e para a gente era muito importante que as pessoas gerenciassem pessoas e não processos. Então, nessa linha, né, a Convênia busca trazer a inovação no mercado. A gente tem uma solução hoje que é uma plataforma que gerencia toda a jornada do colaborador para a empresa e digitaliza essa jornada. Então, eu estou falando de gestão de admissão, desligamentos, gestão de férias, gestão de benefícios, e tudo isso trazendo um monte de relatório, várias informações que realmente são essenciais para tornar esse RH estratégico. De maneira que a Convênia, a nossa missão aqui é, como eu disse, que o RH ele cuide de pessoas e não de papelada. Então, por isso que a gente digitaliza, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, né, de como que a gente pode aproveitar essa digitalização para o RH fazer uma transformação de cultura, transformação de jornada do colaborador e, no final do dia, transformação das empresas. Olha, Marcela, eu vou reforçar o agradecimento da Bru, que a gente está muito animada que você está aqui hoje. Eu conheci a Convênia de Mercado, falei para você também sobre isso, e sempre foi meu sonho ter um processo, principalmente ali a admissão com vocês, porque eu vou falar aqui rapidinho da minha jornada, mas eu que estou há 20 anos na área, eu peguei desde o início, quando não existia sistema, quando não tinha internet. Ai, gente, é meio vergonha alheia, mas é verdade, gente. O primeiro estágio não tinha nem internet na empresa que eu trabalhava, era só um computador da seção, que a gente não chamava de departamento na época, que tinha internet. Então, eu tive o privilégio de ver toda essa transformação digital, e eu vou falar, Marcelo, como a gente do RH sofre com papelada, porque existe uma questão legal, né? Você não pode simplesmente fazer uma admissão, e aqui eu estou só trazendo a admissão como exemplo, é claro que a plataforma faz muito mais do que isso, mas você não pode fazer uma admissão sem ter a documentação, sem ter informação, e ter vivenciado essa transformação, eu vi o impacto disso na minha própria carreira, sabe, Marcelo? Então, eu queria que você desse um pouquinho da sua opinião, da sua visão, o quanto que a tecnologia está influencia o RH, e como que você vê, assim, o futuro disso. Enfim, a influência eu acho que é bastante, mas eu queria muito saber aí a sua opinião a respeito. Não, muito legal o seu depoimento. Primeiro, eu fico triste que meu time de vendas não conseguiu fazer a venda para você, mas, além disso, eu acho que a gente vai ter outras oportunidades, mas agora, né, falando sério, eu acho que a gente tem passado por esses 10 anos mesmo, tá, que a gente tem de atuação aqui na Convênia, a gente tem passado por fases diferentes. E a primeira fase, ali em 2013, 2014, talvez até 2015, era as empresas que ofereciam tecnologia tendo que, de certa forma, até convencer os RHs de que a tecnologia poderia ser aliada dos processos. E isso foi rapidamente transformado para os RHs começando a buscar essa tecnologia e falar, eu acho que tem mais coisa aqui, coisa mais eficiente para eu fazer, e eu posso mudar a minha forma de trabalho, e
talvez até olhando outras áreas, né, a gente viu uma transformação na área de marketing, na área de vendas, na área de logística, e eu acho que o RH como centro da empresa, eu acho que ele estava acompanhando essas mudanças, e eu acho que de 2016 ali para frente, eu acho que o RH começou a buscar mais soluções, e ter isso como, de fato, o objetivo, né, ser mais eficiente, se tornar mais estratégico, quanto que a gente já não falou, né, sobre o RH estratégico, sobre o RH ter um lugar na mesa de decisão. Ninguém que faz só o processo organizacional burocrático, só a papelada, ninguém tem um assento na mesa. Tem assento na mesa quem tem insight de negócio, quem gera informação estratégica. E de um tempo para cá, e eu acho que foi muito acelerado talvez pela pandemia, né? E, na verdade no RH não só pela pandemia, né? A gente vinha num movimento de e-social que buscava também a informação sem tempo real, você precisa digitalizar o processo não pode ser só mais em papel. A gente vinha na LGPD também, que é um processo importante que o departamento pessoal foi obrigado a organizar as informações que ele tem dos colaboradores. E aí a pandemia, acho que foi mais um movimento que forçou e acelerou essa mudança, essa digitalização da área de pessoas em geral. Eu vejo que para o futuro é uma mudança inevitável. Nós, profissionais de RH, a gente sempre quis ter um papel diferente, uma evolução profissional diferente, só que a gente ficava travado justamente nessas rotinas que são obrigatórias, como você bem disse, Alessandra. Você não pode não fazer admissão, né? Não vou fazer admissão e entra aí e começa a trabalhar. Não, tem que fazer admissão, por exemplo. Eu não posso não fechar uma folha, né? Simplesmente, passa aí e pega o dinheiro. Então tem que fechar a folha, e esses processos são super complexos. Mais do que esses processos serem complexos, eles precisam entregar uma jornada diferente para o colaborador. A jornada do colaborador, ela é parte da cultura que a empresa tem. E cada vez mais essa jornada, ela está misturada com a nossa jornada de pessoa física, né? Então a gente tem uma jornada muito boa, por exemplo, num banco digital, que você abre hoje uma conta do sofá, no seu sofá da sua casa, 1 da manhã, e às 6 da manhã você já está com o cartão no seu celular para usar, e aí você vai ser admitido numa empresa e dura 20 dias, e você tem que ir lá 3 vezes para levar documento, é inadmissível hoje. Então isso também, a digitalização, além de entregar eficiência para o RH, permitir que o profissional evolua e comece a fazer outras coisas mais importantes e estratégicas, ela também entrega para o colaborador uma jornada diferenciada. Eu vou fazer um complemento, Marcelo, que eu acho que é importante para o seu time de vendas e tem tudo a ver com a sua fala. Quando você falou assim, que pena que você não conseguiu usar convênio, mas eu preciso deixar aqui na gravação por que não foi para frente, que não tem nada a ver com o seu time de vendas e com a solução. Sabe quem que barrou? O gestor do RH. Eu acredito que, né, e eu estou trazendo um exemplo, gente, só para fazer um parênteses, de 3 anos atrás, pré-pandêmico, e eu tinha um diretor, e ali, vamos deixar anônimo, não precisa saber o nome da empresa, mas foi barrada por uma questão de cultura, porque ele, naquele momento, ele achava que aquilo não era importante. Faz mais de 3 anos, né, gente? 3 anos pandemia, eu acho que faz uns 5 isso. E como isso influencia o poder de decisão e, como você falou, quem está ali na cadeira. Porque se a pessoa ela não vê, ela não tem a visão de futuro, né? E aqui eu faço convite para os RHs que nos escutam, que ainda pensam nesse modelo mental de eu não posso ir para o digital, nossa, eu fazer uma admissão no digital, e a gente aqui está fazendo o exemplo da admissão, mas só porque foi esse primeiro exemplo. Como é importante a pessoa que está na cadeira de tomada de decisão ter essa visão a longo prazo, porque eu concordo com você, é muito frustrante a gente ter uma série de serviços digitais no nosso celular, e quando a gente chega no RH, o recrutamento, a performance, o desligamento, existem outros processos, é tudo muito, você não faz nada digital, é tudo no papel. E existem RHs menores, principalmente, né, de pequenas empresas, que ainda tem a visão do analógico, tá? Eu vou usar esse termo aqui. Mas eu acho que é importante eu trazer esse cenário porque eu tive esse problema, sabe? Queria trazer a inovação, queria trazer a transformação, uma coisa que a gente sabia que ia acontecer dali a algum tempo, e de fato a pandemia acelerou demais, mas muitos RHs não têm essa visão. E aí eu queria aproveitar e já te fazer uma pergunta, né? O que o RH pode fazer, né? Porque eu senti essa dor, né? Mas você, qual que é a sua recomendação se, de repente, tem um analista júnior que viu a solução de vocês, um coordenador, que às vezes ele não tem a tomada de decisão. Como que ele pode, ali dentro do RH, conseguir ser mais
persuasivo para demonstrar ali que faz sentido a tecnologia nesses processos? Acho que a sua pergunta é assim, super pertinente, que é a questão justamente da evolução do profissional do RH também, tá? E como que a gente está passando essa transformação. Uma coisa é eu falar que determinada ferramenta, e vamos lá, gente, eu vendo tecnologia e eu não acho que tecnologia resolva todos os problemas. Não resolve, na verdade, principalmente problemas ligados a pessoas, tá? Agora, como que eu sensibilizo a CEO da minha empresa? Como é que eu sensibilizo que não está ligada no dia a dia de que uma ferramenta que vai digitalizar os processos que, na minha mão, são operacionais, né, que a gente precisa disso. O primeiro passo é discutir na linguagem dessa CEO, dessa gestora, né, de quem vai ter a caneta ali para tomar a decisão. Essa linguagem, eu sempre falo, vai acabar em economia de custos, então corte de custos, ou aumento de receita. E aí a grande questão que eu coloco é assim, vocês veem hoje um time de vendas trabalhando sem CRM, sem um software que gerencia ali os leads que entram, sem ver vendas. Por que um time de vendas é inadmissível? Por que um time de vendas hoje não trabalha com um caderno, com um papel? Porque é um time de receita, é um time que está diretamente ligado à receita, e quando eu chego lá e falo assim, eu imagino como sou head de vendas, gestor de vendas, falo assim para a CEO, olha, eu preciso dessa ferramenta porque nossas vendas vão aumentar em 20%, não quero nem saber qual ferramenta é, eu vou lá e confio e falar, ok, agora me traga esses 20%. A gente, quando vai falar, a gente de RH, tá? Me coloco no grupo, com certeza, a gente normalmente vai falar assim, olha, essa ferramenta vai me economizar tantas horas do meu dia. O que a CEO vai pensar? É problema seu, não meu, né? Tipo, qual que é o impacto que isso vai ter? Vai ser pouco impacto. Claro, nem todas as CEOs vão pensar dessa forma, né? Mas a maioria, por quê? Porque ela está pensando em outra coisa, ela está pensando lá na meta de vendas. Você vai fechar, né, a receita, a economia de custo para o caixa ficar. É isso que normalmente a CEO vai estar pensando. Então, a minha sugestão é, primeiro, você no RH está gerenciando provavelmente a maior linha de custos da empresa, que é folha de pagamento. E provavelmente vai estar gerenciando a segunda maior linha de custos, que é benefícios corporativos. São as duas, provavelmente, as maiores linhas de custo que a empresa vai ter. E você, no RH, também está gerenciando ali todas as linhas de receita. Por quê? Porque a não ser que seja um produto 100% digital, que não tenha um vendedor, que não tenha uma pessoa em produto, que seja algo milagroso, que alguém vai lá e te dá dinheiro para a empresa, você precisa das pessoas para gerar receita. Então, a digitalização do RH, ela é, na verdade, a ferramenta para você ir para a batalha armada. Ela não é uma coisa que vai solucionar todos os problemas, como nenhuma área a tecnologia soluciona. Se você está discutindo com um CFO, a pergunta que eu faria é, você desligaria o seu ERP hoje? Você desligaria o seu sistema de gestão de caixa? Se a pergunta for sim e ele passar para o papel, você fala, então beleza, então a gente continua no papel aqui. Só que o RH, de novo, ele tem um impacto maior, porque não é só o processo interno. Esse processo, ele transborda, né? Então, é a experiência de toda a empresa que está sendo digitalizada. Não é só a minha experiência como um profissional de RH. É, como eu disse, a gente fazer uma admissão da mesma forma que você abre uma conta num banco digital. É eu ter informação online do Olerite para o nosso colaborador baixar no momento que ele quiser. E não se ele for tomar um empréstimo, ele precisa falar com 12 pessoas para baixar o Olerite. É que ele tenha o controle das suas férias. Então, assim, a experiência do colaborador é um ponto muito importante para a gente melhorar a cultura. Melhorando a cultura, você melhora a performance. Melhorando a performance, você melhora a receita e, consequentemente, você tem processos mais eficientes que diminuem custo. A linguagem precisa ser falada de acordo com, de novo, a linguagem tem que ser a linguagem da gestora, a linguagem da CEO e não a linguagem nossa do RH. Acaba cascateando, né, para todas ali as necessidades da empresa. E quando a gente fala ali de que o RH está muito mais estratégico, que o RH ganha um espaço no mercado atualmente maior, é pela consequência da tecnologia proporcionar isso, né? Eu acredito que seja o quanto está proporcionando que o RH tenha um espaço mais estratégico e gerando também mais receita, utilizando ali a ferramenta, o software de RH e gerando esse espaço de crescimento e também ali consequentemente gerando a receita. E aí, voltando um pouquinho na pergunta que a Alê fez bem lá no início do episódio, né, na chamadinha, eu queria que você falasse, Marcelo, a respeito da cultura corporativa, né? Quando a gente fala cultura da empresa,
E se tem uma diferença na tratativa da cultura no digital, no presencial, porque eu vejo que tem um movimento muito grande das empresas para trabalhar de forma remota ou no modelo híbrido, tem uma necessidade do colaborador, os candidatos estão buscando mais possibilidades de flexibilização ali de horário de trabalho, flexibilidade de modelo de trabalho, e aí fica essa pergunta para você, né? Essas experiências digitais influencia na cultura ou vice-versa? Como que funciona? Só para você trazer um pouquinho mais para a gente, para ficar um pouco mais claro. Excelente pergunta. Eu vou começar contextualizando para mim o que é cultura, primeiro, porque eu acho que é importante, porque depois a resposta vai vir de encontro ao que eu vou falar agora. Eu tenho uma relação conflituosa com cultura, porque eu amo cultura corporativa. Talvez seja o assunto que eu mais gosto de me aprofundar, de ler sobre, de ir atrás. Por outro lado, por muito tempo eu olhava e falava, gente, mas que baboseira esse negócio. Eu leio e eu falo, é tão importante, é tão relevante a cultura corporativa, mas aí quando eu chego na realidade, é pensamento de dono e mais 3 coisas que são a mesma coisa em todas as empresas. Mas não é possível. E eu fiquei com esse conflito por muito tempo, até que, vou contar uma história super rápida aqui, eu tava em viagem, eu sou pai de 2 filhas da Melissa e da Júlia, sou marido da Beatriz, tenho uma família incrível e as meninas são super presentes, e a gente tava numa viagem de família, a gente foi pra Itália, e a minha filha mais nova, a Melissa, ela gosta muito de música, e era em determinado momento, né, e a gente tava lá passeando pela Itália e tal, um passeio super legal, né, pra gente, não é todo dia que a gente vai, e aí cada músico de rua a gente parava pra Melissa ver, cada músico de rua, porque ela adorava ficar lá, e ela ficava lá 15 minutos vendo os músicos de rua, que tem bastante lá, e aí em determinado momento, ela pediu pra entrar numa loja de brinquedo e ela queria comprar um instrumento musical, um trompete. Eu falei, nossa, um trompete, mas ela queria um trompete que fosse parecido com o verdadeiro. Compramos um trompete e ela quis comprar um boné também, compramos um boné. Ela foi na calçada, pegou o trompete, colocou o boné na calçada e começou a tocar o trompete. E eu achei aquilo, primeiro, achei super engraçadinho, né? Essa filha lá ela tinha 3 anos na época, lá pedindo dinheiro, tocando trompete, e eu falei, nossa, que bonitinha e tal, mas depois eu comecei a pensar sobre cultura e o quanto que isso representava cultura. O que ela estava tentando e o que ela estava sentindo era uma cultura diferente. Ela estava sentindo a cultura diferente, mas através de quê? Através do dia inteiro com os pais, através da comida diferente que ela estava gostando, através de ver um músico em cada esquina que ela ama música. Tudo isso eram artefatos da cultura que ela estava sentindo. Não era cultura, eram artefatos e que talvez ela só queria emular essa cultura. Ela talvez queria potencializar isso e falar, meu, que legal que tá isso. Talvez eu queira potencializar. Como que eu potencializo? Eu vou replicar um artefato. E ela talvez replicou o artefato do músico de rua. Por que isso é importante na nossa conversa, tá? Porque é muito importante a gente separar artefato de cultura. Tudo que se fala sobre cultura é artefato. A piscina de bolinha no escritório é artefato. A parede colorida, o trabalho remoto ou não, o trabalho híbrido ou não, o trabalho presencial ou não, como que as pessoas tomam decisão, tudo isso é artefato de cultura. E qual que é o erro, primeiro, que eu acho quando a gente fala de cultura, quando a gente trabalha a cultura? É achar que copiando artefato a gente vai copiar a cultura. O fato da Melissa tocar o trompete na calçada não significa que ela vai ter uma experiência boa como ela estava tendo. Significa só que ela copiou um artefato. Assim como na minha empresa, eu colocar uma piscina de bolinha não significa que eu vou ser inovador, que a cultura é muito maior que isso. Quando a gente fala de cultura digital versus a cultura não digital, aí a pergunta que eu faço é se as pessoas são digitais ou não são digitais. E qual que é o limite disso hoje? Há algum limite entre o digital e não digital? Vou dar um exemplo. As pessoas hoje quando saem na rua, seria falar assim, bom, não digital é ela perguntar para quem está na rua para onde ela vai. Digital é eu olhar no celular e ver no Google Maps o caminho. Existe hoje distinção? Não existe mais. Não existe mais. A nossa vida hoje, ela mesclou o digital e o não digital de uma forma que ela é imperceptível. E ainda que o nosso aparelho que a gente está usando, que é um tablet, um computador, um celular, ainda é ruim, porque ainda vai ser mais imperceptível ainda. Quando for um óculos, quando for um chip implantado, a gente pode tratar de ficção científica. Da mesma forma, a empresa não pode confundir um artefato dela com cultura, que é o fato de eu ir para o trabalho remoto ou híbrido não significa
significa que eu vou ser mais produtivo, não significa que meu time vai ser mais autônomo, não significa que a decisão vai ser melhor, não significa nada. Significa só que você tem um artefato diferente, um artefato de cultura diferente. Dessa forma, o que eu acho a gente foi forçado a tomar decisão de trabalho remoto e com isso, consequentemente, né, a digitalização foi quase que essencial, porque as pessoas não estavam mais fisicamente presentes, mas por outro lado, a gente viu como isso aconteceu com uma certa naturalidade, como a gente já estava pronto para isso acontecer do ponto de vista das ferramentas, dos artefatos, como eu estou dizendo. Isso vai melhorar ou piorar a cultura? Nenhum dos dois. Ele vai talvez potencializar algum ponto positivo ou algum ponto negativo. O que eu acho que é importante aqui é que, e você veja, eu vou falar de empatia. Para mim é mais importante nesse momento, qualquer momento, na verdade, a gente tem empatia para definir modelo de trabalho do que simplesmente a gente falar, não, é digital ou não digital. Empatia do lado da empresa como colaborador, que se falou muito durante a pandemia. Mas vai perder, todo mundo está seguro, com certeza, saúde é mais importante, com certeza. Depois entrou numa empatia de, a pessoa vai perder 1 hora no trânsito, não faz sentido. E concordo 100%, mas tem que ter empatia também do colaborador. O time também tem que ter empatia de entender, a gente está vendo um movimento agora de empresas de tecnologia, Google, Apple, etc., falando, não, tem que trabalhar 3 dias no escritório. E o colaborador tem que ter empatia de falar, a empresa não está sabendo lidar com isso, não está sabendo medir produtividade, ela não está sabendo desenvolver as pessoas, talvez, de forma remota. Eu acho que a gente vai aprender muito sobre isso. Acho que a gente tem que estar disposto e olha que momento maravilhoso que nós estamos para ser RH, ou para ser gestor de pessoas. Não precisa nem ser RH, a gente pode ser gestor de pessoas. Que a gente está com uma página em branco na mão, construindo algo novo de fato. Isso ao mesmo tempo é muito dolorido, porque você não tem um caminho, você não tem um playbook, você não tem um manual. Por outro lado, é a chance que a gente sempre pediu. A gente queria sentar na mesa, a gente é a mesa agora, para desenhar tudo isso. Então eu acho que digitalização ou não digitalização, eu acho que hoje está mesclado. A gente não tem mais essa mudança. Tudo é uma coisa só. Cultura corporativa vai ser feita de outras coisas, né? Vai ser feito de tudo isso junto. Vai ser o sentimento que as pessoas têm. Agora, acho que a gente vai ter que evoluir bastante nesse modelo de trabalho e, de novo, não vai ser tecnologia que vai trazer solução. Ela vai ser ferramenta para você chegar numa solução. A solução vai vir sempre de pessoas, para mim. Eu concordo muito com você e eu vejo que o mercado está acontecendo uma revolução muito grande, né? As pessoas não sabem o que vem. Vem muita coisa nova, acho que tem muito ainda para o RH também aprender, desenvolver. Acredito que realmente a tecnologia ela é uma ferramenta, ela não é uma muleta ali que as pessoas têm que ficar se apoiando. E o RH ainda está percebendo isso, os gestores ainda estão percebendo isso. E eu queria aproveitar para falar um pouquinho também da questão de performance, né? Porque vem essa revolução e aí como acompanhar essas pessoas? Antes, o gestor estava ali do lado da pessoa, via as entregas, encontrava com a pessoa, tinha aquela sinergia, tinha uma troca muito grande. E agora, como você falou, né? Como pensar nesse digital, porque não dá mais para separar, é os dois. Mas em questão de performance, como essa ferramenta, como a tecnologia pode ajudar? Como que você enxerga essa forma de... como você enxerga que vai ser agora, né? Essa forma de acompanhar a performance, as entregas e as demandas dessa pessoa que está trabalhando ali na forma digital, está trabalhando presencial, ou seja, como que vai ser medida essa performance? Eu acho que tem 2 pontos aí, e eu acho que essa discussão é super, super interessante também, porque eu vejo muito falar assim, não, em casa eu sou muito mais produtivo, em casa eu produzo muito mais, então não mexeu na minha produtividade, na minha performance, e eu concordo com isso, porque só de você não perder tempo no trânsito, você ganha tempo de trabalho, você não tá tão estressado, você consegue almoçar com a sua família e você tá mais, né, focado quando você vai sentar para trabalhar, e eu não discordo disso. Porém, vamos fazer uma distinção aqui, porque nem todo mundo é igual, né? Aliás, ninguém é igual. Vamos fazer uma distinção entre funções mais júnior e mais sênior, que eu acho que são coisas totalmente diferentes. As funções mais júnior, e talvez funções mais operacionais ali, que, né, tá no dia a dia, eu acho que são, de fato, funções que você consegue produzir mais entregas, e talvez seja até mais fácil de medir essas entregas. Porque tem esse projeto, tem que fazer isso aqui para tal dia,
dia, ok, me entrega. As funções mais sênior, elas já não são mais funções que você está fazendo alguma operação que você consegue medir, que você consegue, né, controlar e etc. E aí, eu acho que já é mais difícil medir performance. Você vai começar a medir performance pelo resultado global da área, talvez, pelo resultado do time. De certa forma, você tem que medir isso, né, de algum jeito. Porém, isso é o mais óbvio. Isso é o mais óbvio de se pensar. Porém, para mim, é muito importante pensar que trabalho não é só entregar alguma coisa. O nosso desenvolvimento profissional não vem só de entregar boas coisas. Então eu fiz essa tarefa, check. Fiz essa tarefa, check. Fiz essa tarefa, check. Então agora eu sou líder. Não. A gente, no ambiente de trabalho, tinha muitas outras coisas que eram importantes para a gente evoluir profissionalmente. Networking, a socialização durante o trabalho, eu pensar não só no meu quadradinho aqui, mas eu conseguir enxergar outros ambientes e ser empático ali, conseguir ajudar também e ter isso tudo. Minha impressão é que a gente não consegue medir e não está conseguindo fazer no digital. Pior, talvez essa camada aí de funções e funções mais júnior mesmo, eu acho que elas estão até se afastando disso. Então assim, não, deixa que eu trabalhe a hora que eu quero. Você entra na reunião e tem 70% da sala de reunião com câmera fechada. Hoje mesmo eu falei numa reunião aqui interna da Convênia. A próxima reunião todo mundo câmera aberta. Porque não é só a questão da câmera, é uma questão de socialização, é uma questão de ser humano que faz diferença para a gente evoluir profissionalmente. Então eu fico muito preocupado com funções júnior, com profissionais que estão entrando no mercado, que estão em funções júnior. Qual que é a formação de líderes que a gente está fazendo para esse futuro? É uma formação só de entregar a tarefa, sabe? Então eu acho que assim, medir performance de entregar a tarefa é fácil. Qualquer planilha vai fazer, você consegue controlar em qualquer software gratuito aí de gestão de tarefa. O que eu acho que é difícil e que eu acho que, de novo, é uma folha em branco, eu não tenho a resposta. Gostaria muito que a gente discutisse isso o tempo todo, e muito legal que vocês trouxeram essa discussão. Como que a gente forma líderes no remoto? Como que a gente sabe que as pessoas estão tendo empatia? Como que eu sei que as pessoas sabem, de certa forma, ler outras pessoas se está todo mundo no remoto? Eu tenho muita dificuldade. Eu hoje tenho muita dificuldade de fazer esta medição. De novo, ver quanto vendeu, quanto não vendeu, isso é o óbvio, isso é fácil. Eu acho que a dificuldade vai estar nas questões que antes todo mundo falava eram soft skills, né? Hard skills, soft skills. Agora estão propondo o termo de human skills, que eu acho que é muito mais interessante, né? Esses human skills, essas habilidades humanas, eu acho que são muito difíceis de medir. E a gente media, de certa forma, informalmente, né? Adesão à cultura, o tratamento que ela tem com as outras pessoas, como eu disse, a empatia, a leitura do macroambiente. Eu acho isso difícil a gente fazer no remoto, que tá todo mundo... Eu entro numa reunião, numa pauta, muitas vezes a pessoa tá com a câmera fechada. Então, esse para mim é um grande desafio. Não é medir hard skill, é medir esse human skill, essa habilidade humana que as pessoas têm, que para mim é essencial para desenvolvimento profissional. Eu vou fazer não é nem uma pergunta, mas um comentário. Eu acho que a gente teria que voltar numa parte 2 só para falar sobre esse tema, viu, Marcelo? E já faço o convite aqui para ficar gravado mesmo, para você voltar mais vezes, porque o papo realmente é muito bom, muito rico. Eu também não tenho uma resposta de pronto, mas eu acho que a gente meio que respondeu a nossa própria pergunta no início do episódio. Quando a gente fala o ser humano ele é digital, o ser humano ele não é digital. O digital é uma ferramenta. E toda ferramenta você pode ser usada por um lado positivo ou por um lado negativo. Ele é só a ferramenta, mas as relações humanas, elas são humanas, né? E eu vou trazer aqui a história que você trouxe da sua família, que foi muito bonita. Eu fiquei imaginando sua filha ali ouvindo músico e a importância da experiência positiva, né? Então ali você estava num contexto de viagem, um lugar diferente. E eu vou fazer uma analogia rápida, se você me permitir, que essa sua história é como se fosse o processo seletivo que as pessoas passam, é tudo lindo, é tudo encantador, a gente está ali a passeio. A partir do momento que a gente entra na cultura da cidade, a gente está morando na cidade. Então a gente vai sair na cidade, faça sol, faça chuva, vai pegar trânsito, vai viver a cidade como ela é. E eu acredito que o RH ele tem que cuidar muito mais da porta para dentro. Da porta para fora, eu acho que a gente aprendeu bem. Né, como fazer um employer branding, como divulgar as nossas vagas. Então eu faço o convite para os RHs, vamos cuidar da porta para dentro, na cultura, de como que estão as relações aí nos corredores virtuais,
Porque também, Marcelo, eu não tenho uma resposta para dar aqui do tipo, o que o RH pode fazer, mas ele pode fazer essa movimentação como você mesmo fez. Poxa, está todo mundo chegando com a câmera fechada. A gente trabalha de forma híbrida. Eu não chego numa reunião com óculos de sol, né? Dentro de uma sala de reunião. Então, não dá para chegar numa reunião virtual com a câmera fechada. Vamos convidar as pessoas a abrirem, a não ser que seja uma questão técnica, de internet, aí tá tudo certo. E a gente sabe que não foi esse um indicador que você deu. É muito mais de conexão, porque imagina aqui, e eu dou um exemplo para vocês que estão ouvindo esse episódio. Estamos gravando de forma remota. Não conheço o Marcelo não me conhece pessoalmente, e eu vi a Bruna 5 vezes na minha vida toda, pessoalmente. Mas você consegue criar uma conexão, só que aí você tem que abrir a câmera, tem que olhar e falar com essa pessoa, tem que compartilhar experiências e ouvir experiências, né? Então eu vou fazer o convite, Marcelo, para você voltar uma outra vez, por favor, para a gente falar de experiência do colaborador, falar de jornada, porque eu acho que dá aí uma parte 2, hein? Já tá aceito antes do convite, já estava aceito, não, com certeza. Eu acho que é um tema super importante e acho que você disse bem, né? Essas habilidades aí, elas são essenciais e a gente não pode perdê-las, mesmo em detrimento de entrega, porque eu acho que no longo prazo, a formação de times, formação de empresa, ela depende muito mais disso do que simplesmente de habilidades técnicas ali que, de certa forma, vão ser até quase commodities, né? Todo mundo vai ter, todo mundo vai conseguir, essa informação é muito, muito, cada vez mais super disponível, então acho que isso para mim é o que faz uma empresa acontecer. Sobre o RH, e rapidinho falando aqui nesse tópico, eu acho legal a gente não ter resposta para o RH. Eu acho ótimo, porque, de novo, a gente tem que criar coisas aqui e pela primeira vez, a gente sempre falou de metodologia ágil também, né? Muita gente, pelo menos, ouve falar e etc. Metodologia ágil, a primeira coisa da metodologia ágil adaptação é mais importante que ter um plano. Se adaptar é mais importante do que ter o plano. E isso nós estamos vivendo na vida real aqui. Agora é a teoria na prática, né? Então, adaptação, teste o tempo todo e diálogo, sabe? A gente estar aqui compartilhando nossas ideias é uma forma de diálogo em massa que é excepcional. E cada vez mais espaços como esse, eu acho que vão ser essenciais para a gente evoluir conhecimento, para a gente testar coisas novas, compartilhar. Não compartilhar só o que deu certo. Eu acabei de falar aqui, tem uma reunião na Convênia que tinha 70% do time com a câmera fechada. Eu poderia vir aqui e falar, meu time é maravilhoso, não tem um erro, aqui é tudo perfeito, a minha cultura é ó. Mas não, a gente tem que compartilhar e depois compartilhar também soluções. É assim que a gente vai evoluir. É assim que enriquece, né? A troca de informações, trazer ali o que realmente está vivendo, o que está passando, o que testou, o que deu certo, o que não deu certo. É assim que a gente vai aprendendo e vai evoluindo cada vez mais, né? Perfeito. Olha, Marcelo, só tenho a agradecer por dividir tanto conosco, dividir suas histórias. E quando você está falando aqui de planilhas de tarefas, veio na minha cabeça isso. A gente está aqui nesse mundo, cada um com a sua filosofia de vida. E eu acho que lá, quando a gente se aposentar, a gente não vai lembrar das planilhas que a gente preencheu ou do que a gente colocou ali no indicador. A gente vai lembrar das relações que a gente construiu. Então, esse episódio me fez pensar nisso. Então, eu queria muito agradecer, deixar você à vontade aí para deixar uma mensagem no final, deixar suas redes sociais também. Mas eu já quero de antemão agradecer aí por toda a conversa. Bruna, Alessandra, adorei também a nossa conversa. Passou super rápido aqui, eu nem vi passar o tempo. E eu quero deixar uma mensagem aqui otimista, né? Eu sou muito otimista, todo empreendedor é otimista, né? E eu sou, acho que bastante otimista em relação ao futuro, da gente estar com essa oportunidade de fazer a diferença. E de fazer a diferença colocando a nossa impressão digital. Nossa, que eu digo de cada um aqui que está ouvindo a gente, de cada um de nós, e essa somatória de impressões digitais, sabe? Já que a gente quebrou tudo com a pandemia e tal, agora é a chance da gente reconstruir do nosso jeito, do jeito que... E sem medo de errar, sabe? Sem receio de falar que ninguém é perfeito aqui, sem medo de falar que a gente erra também, e de evoluir coletivamente. Então eu sou muito otimista com o futuro, sou muito otimista com o momento que a gente está aqui. A gente tem soluções, tem ferramentas, a gente tem coisas que dá para aproveitar e dá para potencializar o nosso trabalho, e a gente, se souber utilizar, eu acho que esse momento e utilizar os recursos, eu acho que a gente vai sair muito, muito mais forte disso tudo. Perfeito, muito obrigada, Marcelo, de verdade. Acho que foi um bate-papo super rico. Tenho certeza que quem é de RH que está ouvindo esse episódio vai ter vontade de compartilhar com outros colegas da área.
e também quem não é de RH, é de outras áreas, vai ter informação suficiente para poder trabalhar melhor a sua carreira e buscar melhores oportunidades ali de trabalho também. Muito obrigada, e vocês encontram o Foca nas redes sociais, lá no LinkedIn como Foca no Trabalho e no Instagram também Foca no Trabalho. Vou pedir e reforçar, compartilhem esse episódio com seus amigos, deem avaliação aí no Spotify, a estrelinha faz toda a diferença pra gente. Até o próximo episódio, tchau. Tchau, tchau. Tchau.